pode desligar o microfone, viu, Graça? Seja Tudo bem-vinda. bem. Tá bom? Obrigada. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai imaginar o seguinte. Começou. Tá bom. Boa noite a todos, viu? Boa noite. Daqui a pouco a gente faz uma prece para iniciar o assunto propriamente dito da live. Mas é interessante a gente conversar sobre esses assuntos que chegam a nós, né, quando a gente se cumprimenta no início do vídeo, tá? Então, o grande mal do médium, acho que em várias situações que tem aí para a gente apontar, eu acho que o principal problema do médium é ele não compreender que o mundo espiritual, tá? As trevas, elas atuam de uma maneira muito mais complexa do que qualquer um de nós pode imaginar. Então eu sou o cara que mais me preocupo em estudar a atuação das trevas. Eu não conheço, humildemente falando, não conheço ninguém que estuda mais sobre a atividade das trevas do que eu. E também é muito difícil encontrar uma casa espírita ou um dirigente que trata de espíritos de alta complexidade das trevas, como nós fazemos, a partir do estudo. E você vai perceber o seguinte: muitas vezes você está fazendo alguma coisa edificante, por exemplo, lendo um manuscrito, lendo uma minuta de um livro, tá? Que eu mandei para você ler. Tá? Você não percebe a dificuldade que você está tendo para ler, porque você acha que aquilo faz parte do cotidiano. É a campainha que toca o cachorro, que faz sujeira, a mulher que tem que levar no médico, que tem que levar no trabalho, o pneu que furou, o médico que você tem que ir, que atrasou. Você acha que isso é uma coisa normal. Mas presta atenção nas coisas que você está fazendo no espiritismo e faz um esforço, porque nem todo mundo consegue ver o que eu vejo, como eu muitas vezes não consigo ver o que você vê, médico. Tá? Eu não tenho visão espiritual, eu não tenho evidência, eu não tenho audição, então eu não tenho psicofonia, mas as percepções que eu tenho, provavelmente vocês não têm, porque eu tenho uma mediunidade que é apropriada para as atividades que eu tenho. E quando você está estudando, quando você está fazendo um trabalho mediúnico, quando você está fazendo uma tarefa pela mediunidade, ou, por exemplo, vamos dar um exemplo bem claro agora, tá? O Dalmerto está aí para não me deixar mentir sozinho. Vocês têm noção de quantas pessoas tentam entrar na nossa live e não conseguem? Vocês não têm, né? A gente fica imaginando, nossa, mas a gente tem 60 pessoas no grupo, né? Só tem 12, 10, 11. Cadê esse povo? Não tem interesse? As pessoas não conseguem entrar. Não conseguem. Aparece um monte de coisa na vida dela, no dia dela, tá tudo programado e ela não consegue. Acontece em cima da hora. Entendeu? Então, você tem alguma atividade mediúnica, você tem alguma atividade de caridade através da sua mediunidade? Fique esperto. Você pode até dar risada, mas eles vão mexer no seu computador. Presta atenção. Eles vão mexer no seu computador, vão mexer no seu celular, eles vão escorregar você, eles vão te empurrar dentro do carro, eles vão derrubar você na cozinha ajudando a faxineira. Vocês têm que entender, gente, que nós temos muita proteção, mas nós não podemos subestimar as forças contrárias ao espiritismo. O nosso grupo, se não o nosso grupo no WhatsApp, né? Mas o nosso grupo, de modo geral, tantos médios, se vocês nem conhecem, né? A maioria dos médios vocês nunca viram, mas o nosso grupo, de modo geral, que somando tudo, as atividades mediúnicas na prática, as lives e etc., as preces e tudo mais, nós formamos um grupo. Esse grupo que nós trabalhamos, ele tem no seu conjunto espíritos de alta complexidade para o bem. Nós temos espíritos muito antigos entre nós, encarnados, tá? Estou falando de encarnados. Nós temos no nosso encalço espíritos que não querem que a gente trabalhe. E nós temos também
nos ajudando, espíritos de alta hierarquia. E eles que nos avisam. Eles que nos avisam. Vocês têm, por exemplo, ideia do tamanho, por exemplo, do espírito de João, o evangelista? Você sabe que tamanho que é ele, se você fosse comparar? É um espírito superior. Então imagina o seguinte, um camarada mais ou menos assim que nem Chico Xavier, tá? Que é um cara que a gente tem próximo de nós mais, ou teve próximo de nós, maior assim, né, em termos de condição. É João, o evangelista. João, o evangelista, nos diz o seguinte: verifique se os espíritos são de Deus. Aí quando eu falo para o camarada que ele tem ali com ele um espírito que está se fazendo passar por mentor, mas não é mentor, por isso que ele está com tanto problema, ele nunca mais aparece. Isso aconteceu com vários médicos, principalmente lá na Liga, onde eu conheci essa turma toda, o Adalberto, o Bernardo, o Rodrigo, a Graça, o Júnior, enfim. A percepção que a pessoa tinha, ele tinha, por exemplo, um dos médios, ele tinha psicofonia, ele tinha vidência, ele tinha desdobramento, tá? E quando a gente estava percebendo que talvez ele tivesse mediunidade de cura, aconteceu esse problema. Eu falei para ele: irmão, você tem um monte de recurso, você é um cara que eu gosto muito de você, e eu quero saber o seguinte: pode me falar abertamente ou você quer esperar o final da reunião? Ele falou: não, pode falar abertamente, tá tudo tranquilo, velho. Confio em você. E ótimo. Você tem um espírito do seu lado que você o está tratando como mentor. Aquele mentor que a gente julga iluminado e nomeado por Jesus. E ele não é, tá? Mas como assim? Você constituiu um mentor aí por afinidade de ideias, de comportamento. O seu mentor não é esse cara do seu lado. Como que você pode dizer um negócio desse? Ué, perguntei se eu podia falar, você falou que podia. Então vamos fazer assim? Você ficou chateado comigo? Vamos deixar isso pra lá. Não. Pode conversar, imagina, não sei o quê. Ele meio que pediu desculpa, eu continuei explicando para ele. E de fato ele estava com um espírito trevoso que ele via como iluminado. Até você explicar para a pessoa como que isso é possível, você tem que fazer o quê? Verifica João quando ele informou. Você tem espírito aí, está conversando com eles? Eles estão próximos de você? Verifica se eles são de Deus. E como é que eu faço isso? Ué, vamos lá. O médium de desdobramento. Tá? Vamos dar uma ideia de médium de desdobramento. O médium de desdobramento, junto com o médium de cura, de efeito físico, em perispírito, eles saem da reunião, por exemplo, e vão tratar daqui, da reunião aqui em casa, e vão tratar lá na casa do Edson. Tá? O Edson está quase dormindo. Vou tratar o Edson lá na casa dele. Aí eles vão lá e acordam o Edson. Não estou dizendo que você está dormindo agora, não. Aí ele está quase dormindo. Eles vão lá e acordam o Edson e tratam dele. Vão lá e tratam dele. Então o médium de desdobramento, ele tem essa condição. Ele ajudando um outro médium em outra situação. Aí, quem é que leva esses dois médios lá para casa do Edson? O mentor, que vai conversar com ele, vai orientar, vai atuar e vai desdobrar um, desdobrar o outro, e vão os dois para lá. Muito bem. Alguns desses médios, ou se não a maioria, ouvem o espírito conversar com ele. Nós temos um tratamento agora, irmão, para fazer lá com fulano. Tá bom? E muitas vezes, o mentor fala pro médium, nós temos que ir lá no lugar tal. Nós temos que ir lá no lugar tal. Tá bom. Não tá bom, não. Que lugar é esse, meu amigo? É o lugar lá XYZ. Lugar XYZ? Tá, então eu vou falar aqui com o dirigente, né, da reunião. Não precisa falar com ele, não. Quando houver esse tipo de caso, estou dando um exemplo entre milhões, mas um exemplo de um mentor que está te fazendo sair fora de um contexto, de uma dinâmica, de um trabalho, experimenta e faz um teste com esse mentor. Diga não a ele. Aí você vai saber se ele é mentor nomeado por Jesus ou é um mentor que você constituiu. Geralmente, o cara que está do seu lado e não foi mentor
nomeado por Jesus, ele vai brigar com você porque você não fez o que ele pediu. Tem várias maneiras de você descobrir se o cara que está te acompanhando é verdadeiramente o mentor que Jesus nomeou para ficar com você. Tá bom? Por que isso? Porque é o seguinte, é muito mais fácil você gostar de uma pessoa que concorda com você do que de uma pessoa que discorda. É muito mais fácil você seguir uma orientação de alguém que tem alguma afinidade com o jeito que você vive, as coisas que você faz, o cigarro que você fuma, a bebida que você bebe, a cervejinha, a festa. Claro, né? A pessoa concorda com tudo que você gosta do que você gosta. O que você faz? Meu mentor é gente boa. E você não percebe, porque ali também tem uma força eletromagnética que atua no seu cérebro e no centro cerebral do seu perispírito. O cérebro tem uma cópia perispiritual, tá bom? No espírito. É o centro cerebral. Ele atua ali e age como se você fosse uma marionete. Tudo isso que eu estou falando para vocês é sobre estudos que a gente faz para perceber o máximo possível como as trevas atuam. Então, veja bem, gente, a gente tem que ter medo das trevas? O espírito trevoso, chefe de falange, nós temos que ter medo dele? Não. Nós temos que ajudá-lo. Para ajudar alguém, nós temos que conhecer a situação dele. Então, como é que eu faço para ajudar um espírito, por exemplo? Como há pouco tempo a gente cuidou de vários, né? Um papa, tá bom? Da época medieval, que coordena a Igreja Católica na forma de dragão em cima de uma torre do Vaticano. Como é que você faz para cuidar de um cara desse? Você tem que ter estudado, você tem que conhecer. Não basta você ter amor, você não vai saber o que falar com o cara. Entendeu? Eu já peguei espíritos assim, que você, se eu falar para você, dependendo da sua experiência, você vai falar que não, que é meio esquisito, que é perigoso. É mais fácil você despertar um dragão que comanda a religião católica no mundo trevoso espiritual do que você falar com um cara que simplesmente quer assassinar o outro porque esse um encarnado assassinou ele numa vida anterior. Um cara endurecido, entendeu? É muito mais fácil você despertar. Presta atenção nisso. É muito mais fácil você despertar um dragão, tá bom? Que comanda a religião católica nas trevas, em cima de uma torre do Vaticano, controlando a mente de todo mundo. É mais fácil você despertar esse cara do que você despertar muitas vezes um camarada que simplesmente é um assassino que está perseguindo alguém encarnado aqui. Porque o conhecimento vai fazer com que você trabalhe com esse espírito e ele desperte com muito mais facilidade, sem ficar xingando, sem esbravejar, sem bater na mesa. Ele não quer nada disso. Tá? Ele quer conversar de igual. Se você não souber conversar com ele, ele fala: eu não sei o que eu estou me fazendo aqui. Porque você não sabe nada do que eu faço, você não entende nada das trevas. E não tem objetivo nenhum de estar aqui. Então você tem que adquirir conhecimento. Então nós temos lá várias situações que acontecem conosco no dia a dia e que você não sabe por que você estava jogando futebol e quase quebrou a perna. Parece uma coisa natural. Eu estou jogando futebol, natural que eu tenho uma lesão na perna, não é verdade? Não é natural. Não é natural. Você tem que imaginar que existe uma parte material e uma parte espiritual. Você tem que ter uma parte material e uma parte fluídica. Se você não se convencer disso, você vai viver com a mediunidade em perturbação, assim, ó, causando dor, tá bom? Causando pressão, causando depressão, causando um monte de problema em você, tá? E você não sabe por quê. Primeira coisa, que nós vamos então agora entrar no assunto de hoje. As mediunidades com algumas características, com problemas, e que mesmo eu trabalhando, ou mesmo quando eu estava trabalhando com a mediunidade, eu já estava assim, tá bom? Então nós vamos elevar o pensamento a Deus Jesus, combinado? Vamos agradecer a oportunidade. Também vamos pedir a Deus em nome de Jesus que os mentores, médicos, todas as especialidades possam estar conosco, com cada um de nós, em cada local onde estamos. Então
também possam cuidar dos nossos familiares em nossas casas, e especialmente, mas não exclusivamente, possam cuidar dos desencarnados, envolvendo todos numa grande quantidade de recursos, de bons fluidos, de boa energia e do amor de Jesus. Que eles tenham retirado deles de fluido vital, dispensando tudo no espaço, que eles voltem à forma humana saudáveis, limpos e de roupa trocada. E que eles possam ser conduzidos para as colônias, desligando todos de qualquer encarnado, seja presencialmente ou à distância pelo pensamento. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque o vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Então nós temos um monte de pessoas. Você veja como são as coisas, né? Para eu perceber que tem um espírito comigo, eu tenho sensor da mediunidade desenvolvido porque eu pedi para desenvolver, porque eu não vejo e não ouço. Dependendo do assunto que eu estou tratando, eu tenho um sinal pela minha garganta, me dá pigarro. Outras vezes me dói um dos dedos da mão. Outras vezes dói a perna direita ou a perna esquerda e assim por diante. Foi sendo desenvolvido isso, de modo que me doía um dedo mínimo da mão direita, numa reunião mediúnica. E aí eu ia conversar com o espírito da mediunidade e eu percebia que aquele espírito, por exemplo, só para uma finalidade didática, ele tinha levado um tiro na cabeça. Muito bem. Na próxima reunião, quando doesse o meu dedo mínimo direito, eu já fazia um processo de associação e sabendo, esse camarada morreu com uma situação violenta, de dor, e deve estar muito machucado. Pode não ser um tiro na cabeça, mas é uma situação similar. Então, por associação, eu fui desenvolvendo sensores para saber do que se trata. Quando eu tenho algum problema assim na garganta, eu preciso observar se eu estou em reunião mediúnica, tudo isso você tem que observar, tá? E aí a gente verifica o seguinte: para mim, quando eu trato de espíritos trevosos, não são chefes de falange, tá bom? Eu não estou falando de chefe de falange. O chefe de falange é bem inferior à situação dele, não é tão complexa não. Eu estou falando da mais alta complexidade que existe. Por exemplo, se você chegar numa reunião mediúnica e falar, hoje eu tenho uma informação de que nós vamos tratar de um espírito que popularmente tem um nome, mas ele é um espírito desse nome, porque tem milhares com o mesmo nome. Então hoje nós vamos tratar de Satanás. Todo mundo fica assim, nós vamos tratar de Satanás. Tem um monte de espíritos das trevas comandando as trevas, achando que ele é aquele Satanás da Bíblia, tá? Ele assume essa posição. E aí a gente trata desse espírito. Semana que vem quer fazer uma experiência, então vamos tratar do espírito Satanás. Vem outro espírito Satanás. E assim por diante. Tem milhares, se não milhões, na crosta envolvendo a Terra, tá? Então nós já cuidamos de espírito com essa denominação que tem altíssimo conhecimento espiritual. Espírito muito, 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 muito velho, tá? Mas assim, espírito, não dá nem para te falar. No nosso grupo, como espírito velho em termos de existência, eu estou entre os mais velhos espíritos que tem aqui hoje, tá? No nosso grupo, nas nossas atividades de centro espírita aqui. E esse espírito que eu cuidei, ele era mais velho do que eu. E ele tinha tanto conhecimento que ele ficava em volta da Terra. O espírito, ele amplia o perispírito do tamanho que ele quiser, ele envolve o que ele quiser, tá? O perispírito, ele tem essa condição, tá?
uma situação meio plástica, flexível, ele expande. Então, por isso que os espíritos podem vir na forma de dragão, na forma de um demônio, na forma de uma caveira, gigante, dinossauro, etc. Quem trabalhou com a gente na Liga cansou de ver aquela nossa irmã, eu esqueci o nome dela, que ela morava lá em Mauá, que a gente tratava de dragão, de dinossauro, e ela viu um olho gigantesco na frente dela, ela só viu o olho do espírito. É isso que eu estou te falando. Então, quando você está trabalhando, você pode também expandir o seu perispírito para mostrar para o espírito que aquilo que ele está fazendo não é nada demais, só basta ter conhecimento. Compreenderam? Não é o poder que ele tem, ele não tem mais poder do que você, ele tem mais conhecimento. Só que no mundo espiritual trevoso, desencarnado, o conhecimento é poder. Então, entenda bem, o mundo espiritual ele é muito parecido com o nosso, porque o nosso muitas vezes se espelha no mundo espiritual, principalmente o iluminado, né? O espiritual benéfico. Quando você tem conhecimento, você amplia o seu perispírito, para que o espírito que você está conversando veja que você sabe ampliar também. Tem alguma coisa demais nisso? Não tem nada demais, irmão. Você tem um grande conhecimento, está tudo certo, eu também tenho. Nós estamos aqui para conversar e ver como que a gente faz para resolver isso aí, porque não pode continuar desse jeito. Você é um filho de Deus, blá, 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 transforma o cara num dragão, que não dá para descrever para vocês assim, mas vamos dizer, com 10 andares de tamanho, em cima do Vaticano, controlando Francisco. Eu não sei se vocês sabem, nós atendemos Francisco aqui, tá? Em desdobramento. Ele com o horário que ele vai dormir, o horário que ele acorda, ficamos nesse horário descontando o tempo de fuso horário e atendemos Francisco aqui 3 vezes. Isso é possível. Vocês já viram alguém fazer isso em uma casa espírita? Não. Por que a gente faz? Porque nós estudamos, nós nos dedicamos, temos um conhecimento anterior, não é de nenhum mundo, somos espíritos muito velhos, que já fizemos coisas muito mais interessantes do que isso, e que na época que fizemos, está inclusive registrado na Bíblia, é chamado de milagre. Não tem nada de milagre nisso, gente. É conhecimento. Então vamos lá. Tudo isso que vocês estão passando, tudo isso que os médiuns estão passando, é necessário você renovar, tá bom? Renova. Faz de conta, por um período, faz um teste, por exemplo, durante um ano. Você não vai esquecer nada de bom que você aprendeu, mas durante um ano, experimenta você praticar aquilo que aqui nós estamos falando para você fazer. Porque esse é um grande problema no espiritismo. Os médiuns estão acostumados a trabalhar de uma forma que depois, para você mudar aquilo, é como se fosse um vício que ele aprendeu em determinada casa espírita. Você não consegue tirar aquele vício dele. Ah, mas eu amo a minha casa. Você não tem que amar a sua casa, você tem que amar Deus Jesus. Acorda com isso. Ah, mas eu amo minha casa trabalha bonitinho, direitinho, são pessoas amorosas, isso não tem problema nenhum. Isso não faz com que você não precise adquirir conhecimento. A maior parte dos problemas que estão acontecendo conosco, com vocês, médicos, é falta de conhecimento. Pode apostar nisso. Então eu proponho a vocês que durante um ano, a partir de hoje, vocês experimentem fazer aquilo que nós estamos orientando. E nós vamos orientar de tal forma que vocês vão pesquisar para ver se o que nós estamos falando é besteira. Percebeu? Então eu vou orientar vocês com todo respeito e amor. Eu vou orientar vocês na caridade que deve ser de um espírito para o outro. Vou indicar onde que vocês vão ver se eu estou falando a verdade, se eu estou inventando história. E vocês passem a praticar o que eu estou falando. A vida de vocês como médium vai mudar. Porque todo mundo que passou pela nossa casa, de alguma forma, em nossas reuniões, e fez o que nós estávamos orientando, parou de ter dor, não usa mais bengala, não tem dor de cabeça, curou da perna que ia ser amputada. Entenderam? Jesus não fez milagre nenhum, gente. Não existe milagre. Deus não faz milagre nenhum.
é tudo conhecimento. Jesus fazia e faz o que ele fazia, o que ele fez, porque o conhecimento dele é de tudo isso aqui e mais milhões e milhões e milhões de anos-luz de outros planetas, de outro sistema solar. Compreende? Entende o tamanho do cara? Ele tem conhecimento de leis naturais que nós não temos ainda. Então, um exemplo. Ô Adalberto, quando que foi descoberta a eletricidade lá? Que começaram a usar a eletricidade? Que a gente falou lá no Livro dos Espíritos quando você estava fazendo a tradução. 1840, né? Muito bem. Antes de 1500, tá bom assim? 300, quase 300 anos antes, né, Adalberto? Isso. Antes de 1500, alguém sabia o que era aquele relâmpago que caía no céu? Não, ele só sabia que quando caía, pegava fogo, explodia as coisas. Mas ele não sabia o que era. Precisou ver o cara lá empinando a pipa, né? Não é isso? Não é? Benjamin Franklin, né? Precisou ver o Franklin um dia, depois de 300 anos, 250 anos, para entender que aquilo ali poderia ser direcionado e também poderia ser usado para benefício da humanidade. Olha o conforto que você tem aí. Você já imaginou você estar hoje sem luz, sem eletricidade elétrica? Sem eletricidade, energia elétrica? É inconcebível para nós, não é isso? Mas pensa que você esteve lá em 1400, 1500 e você mal tinha vela para fazer as coisas. Entendeu? Quando descobriu a eletricidade, hoje é uma coisa comum. Tá bom? Isso 250, 300 anos. Imagine o que nós vamos conhecer de leis, porque a eletricidade que nós estamos falando não é uma lei natural. Sim ou não? É uma lei natural, é uma força da natureza. É uma força da natureza. Só que em 1400, 1500 era desconhecida. As pessoas viam no céu, via que pegava fogo na árvore, tanto é que o homem começou a controlar o fogo através da natureza. Quando um relâmpago, um raio caiu numa árvore, eles descobriram lá que fez fogo, e algum cara que estava um pouco mais avançado, certamente um cara que veio de outro lugar para ensinar aqueles ali a utilizar o fogo, passou a usar o fogo e nós começamos a cozinhar a carne. Olha que beleza! Encheu a boca do Alberto de água. Não é? Começamos a cozinhar. Olha que coisa interessante. Aí você pega o cara que usou fogo de um raio que queimou a árvore, volta lá, tá? 80, 90, 1 milhão de anos atrás. E você pega e fala pro cara, o que era aquilo se você tivesse religião? Um milagre. Não era milagre. Era uma lei da natureza que a gente não sabia o que era. E hoje a gente sabe. Então imagine você daqui 500 anos, daqui 1000 anos, daqui 5.000 anos. Eu fiz um teste com a Marli, uma experiência, eu e ela, e imaginamos o seguinte. Imagina o seguinte. Há 3.500 anos, mais ou menos, 2000, nós saímos do Egito, atravessamos o deserto, como nós falamos na semana passada, em direção de volta a Canaã, tá certo? Olha, imagine agora como foi essa travessia. Andar a pé, praticamente sem calçado nenhum, no meio de um sol escaldante, no deserto, na areia escaldante. Tá bom? Agora olha como você está hoje. Olha o conforto que você tem. 3.500 anos se passaram. Tudo bem? Analisa bem tudo isso aí. O conforto da sua cama, do seu sofá, o computador, o transporte, o calçado, o ar-condicionado, o ventilador. Analisa tudo isso. O alimento. Não tinha alimento, tá? A gente se matou. Um monte de gente morreu de fome nessa caminhada. Passou 3.500 anos, dá uma olhada como está o planeta. Estou falando das coisas boas, tá, gente? Tá? Ainda vai ter maldade e coisa ruim durante séculos na Terra. Agora, imagine como será a Terra daqui 3.500 anos. Você consegue fazer esse exercício? Daqui 3.500 anos, nós vamos conhecer leis naturais que hoje a gente nem sonha. Nem sonha. Não vai mais ter carro, não vai ter mais combustão esse combustível fóssil, tá? Não vai precisar mais de automóvel, não vai ter mais ônibus, esse monte de avenida, esse monte de carro, não vai ter mais nada disso, entendeu? Provavelmente você pode ter uma ideia mais ou menos sobre o que vai ser se você assistir um desenho antigo que pouca gente conhece hoje, os mais novos, os Jetsons.
Assiste os Jetsons, você vai saber mais ou menos uma ideia grotesca, até cômica, de como será a vida daqui a 3.500 anos. Então, essas leis naturais, quando você está desencarnado, e dependendo de onde você veio, ela se abre para você. Um monte de lei natural que você não imaginava que fosse possível. Por quê? Porque desencarnado são milhões, bilhões de espíritos que vieram de outro planeta numa condição muito mais sofisticada, complexa do que a nossa. Por exemplo, hoje apareceu uma foto lá que eu postei para vocês de Júpiter. Foi fotografado Júpiter, né? E mandaram a foto para nós. A gente sabe que em Júpiter, se não vive ainda, estava lá há pouco tempo, pelo menos há 160 anos, parece que ele estava lá. É um dos locais onde ficam esses espíritos muito elevados. Por exemplo, Mozart. Né? Então, como é a vida num planeta como esse? Você vai verificar lá, não tem mais o corpo de carne como o nosso. As casas, as residências, os locais onde você vai habitar é fluídico. Então assiste Nosso Lar que você vai ter uma ideia daquele tudo que você está vendo numa colônia espiritual próximo da Terra. Imagine coisas que estão muito mais distantes do planeta. Porque Nosso Lar, colônias espirituais, gente, está aqui pertinho, viu? Você passa a região dos umbrais e logo acima tem as colônias, bem pertinho da crosta terrestre, tá? Então, sua mediunidade está complicada, primeira coisa, você precisa estudar a sua mediunidade. Se você aceitar a minha proposta de se dedicar a fazer as coisas que nós estamos orientando, procurando o fundamento do que nós estamos falando, a vida de vocês vai mudar como médium. Então você tem uma ideia de que você é psicofônico, que você tem evidência, desdobramento e cura. Tá bom? Muito bem. Tá legal. Tá tudo certo. O que você pode fazer com isso? Para você viver melhor, porque você vai viver meio atrapalhado com tudo isso. Até você poder usar todos esses recursos, ou melhor dizendo, até que todas essas possibilidades mediúnicas que você tem possam ser transformadas em recursos, porque possibilidade mediúnica sem uso não vale para nada. Não adianta você ser médium do cura e não curar ninguém. Tá bom? Não adianta a Rosana ter estudado para ser professora e nunca pisar numa sala de aula e não ensinar ninguém. Você viu o que é isso aí? Então, os nossos amigos dizem isso. O conhecimento sem prática nunca vira sabedoria. Tá certo? O que nós temos que pôr em prática é o seguinte. Vocês têm um monte de ferramenta hoje, muito mais do que quando eu comecei. Hoje tem muito mais recursos para vocês estudarem a mediunidade. Tá? Mas o médico que já está trabalhando há algum tempo, não estou falando todo mundo, ele geralmente não tinha tempo antes, por exemplo, de se aposentar. Pode verificar. Eu não tenho tempo agora, eu trabalho demais. Tá bom, aí ele se aposenta. E aí, o que você está estudando? Não estou estudando nada, porque eu tenho a família para cuidar, tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo, agora eu estou velho, estou cheio de problema de saúde. Mas peraí, gente, você não ficou de fazer as coisas depois que você tivesse aposentado? Também não está fazendo. Ou seja, não era o fato de você estar trabalhando demais que impedia você. Era você mesmo. Então, eu vou pedir para vocês de novo para levantarem o positivo ou o negativo. Quantos de vocês... Não é um julgamento, é só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Tá bom? Tudo que for possível passar para vocês pronto, eu passo. Mas vocês precisam pesquisar ao menos se o que eu estou falando é besteira. Eu falo muita bobagem. Quantos de vocês já leram o Livro dos Espíritos inteiro? 1, 2, 3... Então tá bom. Precisa ler o Livro dos Espíritos. É a obra básica do Espiritismo. E o interessante é que, por ser básica, ela é muito boa, porque ela já te manda diretamente para conhecer o mundo espiritual. Olha que coisa louca. As obras principais para você conhecer como funciona a vida no mundo espiritual são o Livro dos Espíritos
e André Luiz. É interessante isso, né? Porque a primeira obra já te colocou a gente em posição de igualdade com o espírito trevoso, para conhecer o mundo espiritual. O médium quer hoje pegar de novo o livro dos espíritos e estudar de novo? Não, não quer. Ele já leu uma vez. Não, já li uma vez, está tudo certo. Não, gente, isso é um estudo contínuo. Tá bom? Então você vai entender o seguinte, ó. Por que quando eu começo a atuar na mediunidade, lá no começo da mediunidade, eu sinto minha boca ficar travada, eu sinto como se fosse uma bola de golfe embaixo da língua, aqui na minha lateral, aqui, ó, fica tudo vermelho pegando fogo, a minha cabeça fica muito louca, eu fico zonzo, etc, etc. Por que isso acontece? Tem no livro. Tem nos livros, você pode estudar isso. Tá? Agora, há 50 anos atrás, não tinha. Há 100 anos atrás, não tinha. E os caras tinham que se virar. Imagina quanto que nós sofremos há 160 anos atrás. Hoje não. Então, obra que você vai ler com tranquilidade. Com tranquilidade. Você não vai ter dificuldade para estudar, mas ele vai ter várias partes, tá? Várias partes que podem parecer complicado para você porque você não tem contato com aquilo. Não tem problema nenhum. Você pula aquela ali e pede orientação, a gente explica, tá bom? Vai para a parte que te interessa. Você tem mais afinidade com biologia, vai para a parte biológica, tá? Não me interessa essa parte de eletricidade porque eu não entendo nada, tudo bem, deixa isso para lá. Vamos para a parte agora da mediunidade que me interessa mais, então vai para a mediunidade. Mas o certo é você ir fazendo isso gradativamente e estudar o livro inteiro. Então você vai pegar isso aqui, ó, na internet. Eu vou passar para vocês o link depois, eu juro. Técnica da mediunidade. Estou vendo que está todo mundo aí anotando. Técnica da mediunidade, de um camarada muito conhecido, Carlos Torres Pastorino. Tá bom? Esse camarada é conhecido de uma maneira inversa. Ele não é conhecido pelo espiritismo. Ele é conhecido por um livro que parou até de ser colocado no ranking de livros mais lidos, porque ele ganhava todos. Que é o Minutos de Sabedoria. O livro desse tamanho aqui. Tá? Você encontrava em tudo quanto é canto dessa terra. Esse cara foi ele era de uma família quatrocentona, muito antiga, extremamente católicos, e ele estudou, fez seminário para se tornar padre. Tornou-se padre, eu estou encurtando bem a história dele. Tornou-se padre e foi para Roma para fazer um curso lá e se graduar, não sei o que, se transformar talvez em bispo, eu não lembro o que é. Chegando lá, tá? Ele soube que o Papa daquela época, lá em Roma, iria ter uma audiência, uma consulta, ia receber Gandhi. Lembra do Gandhi, gente? Gandhi, lá da Índia, beleza? Tá bom. Só que ele soube que o Papa o atenderia se ele colocasse um terno, tirasse aqueles monte de pano lá. Tá bom? O Carlos Torres Pastorino tirou a batina, botou a roupinha dele, entregou tudo lá, deixou tudo lá, voltou para o Brasil e se tornou um grande escritor, professor e mestre do espiritismo. E esse cara não via, não ouvia, tá? Nada. A mediunidade dele era sonambúlica, de alta intuição. Isso é cabedal espiritual, tá? Ele acessava, observava as coisas, acessava o arquivo mnemônico e escrevia. Só que tem coisas aqui que são assim muito fora mesmo, absurdamente fora da curva para a época e para um cara que não tinha visão nem audição, tá legal? Então, por exemplo, a anatomia do cabelo. Parece loucura, né? Mas ele estudou tudo isso para explicar como funciona a mediunidade. Outra coisa, deixa eu ver aqui, a retina, tá bom? A íris, tudo você vai encontrar aqui de tanto interesse que você vai ver coisas assim que você fala, gente, da onde que esse cara tirou isso?
O cara era uma sumidade. E ele chamou esse livro de não é exercício, de ensaio. Ele falou que não era um livro de mediunidade, era só um ensaiozinho. Imagina o que esse cara faria se ele escrevesse um compêndio, vários livros, tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, ele sabia sobre os flexos do corpo de carne, os similares do corpo de carne, dos centros de força, que a gente fala assim, que a gente trabalha por indicação de André Luiz. Aqui, esse aqui eu vou mostrar para uma pessoa em especial, porque esse aqui eu imprimi para a Marli, tá? A gente conversou sobre isso. Eu não sei se vai ficar nítido, mas vocês vão ver aqui uma imagem. Cadê? Estão vendo aqui? Estão vendo aí ou não? Positivo? Tá vendo o cara de lado aí e uma parte rosada que vai do ouvido até a garganta, a laringe? Isso aqui é o que a Marli sentiu na semana passada. E eu falei para ela, você precisa ler Técnica da Mediunidade. Ela falou, pode imprimir que eu vou ler. Eu quero saber o que é isso. Olha que interessante. A Marli foi criada em uma família espírita. Foi para a casa espírita junto com o Júnior, com os pais, no colo. Criancinha. Tá bom? E agora, que ela, nós descobrimos, né, colocou a psicofonia em funcionamento. Então tem que estudar. Precisa estudar. Você precisa entender o que acontece com você, gente. É o seu corpo. Você pediu para ter isso aí. Então observa bem. Desconfie de tudo. Estude. E se você aceitar a proposta de que durante um ano você faça o que a gente indicar, depois de um ano, se você não gostou, você não pode me processar. Não funcionou. Me processa. Você vai ter um monte de testemunho. Você me indicou coisa que me prejudicou. Não existe isso. Então, uma coisa que a gente explica eu trabalhei em casa espírita que tinha uma reunião que o cara fazia tratamento de saúde. E aí ele falava para a mulher, não, pode deixar com a gente aqui que você vai ficar sarada, não precisa ir mais no médico não. Quando eu ouvi aquilo, eu era vice-presidente da casa. Eu falei, o senhor não pode fazer isso. Isso é charlatanismo. O senhor tem que indicar o contrário, o senhor vai no médico. O senhor tem que continuar seu tratamento no médico. E faz o tratamento aqui se o senhor quiser, mas primeiro o médico da carne. Se tudo funcionar, um dia que o senhor estiver passando no seu médico, que não é para deixar de ir no médico, ele vai dizer, você está curado. Eu não sei porquê, mas você tira um tumor no pulmão e não tem mais. Tá bom, doutor, beleza. Tá bom, gente? Mas vocês precisam se cuidar melhor. Não está tendo reunião mediúnica? Dá um jeito de aplicar passe em alguém. Pega um amigo, um colega. O trabalho do médium, aplicando passe, já é um trabalho mediúnico. Tá? Nós vamos falando mais no grupo. Nós temos pouquíssimos minutos que já avisaram aqui na tela. Não sei se avisam vocês também. Que a reunião vai encerrar. Então, primeira coisa, não fica misturando muita coisa não, tá? Quer pôr o audiobook do Livro dos Espíritos, beleza, porque você pode pôr no carro, pode pôr durante um estudo que você está fazendo lá do seu trabalho, uma avaliação de prova, enfim, você pode ouvir isso a qualquer momento. Agora, dedique-se a estudar algo e fala assim, agora eu vou ler este livro, Técnica da Mediunidade. Um detalhe, ele morreu pouco antes de inaugurar um Instituto de Estudos Espíritas em Brasília, Carlos Torres Pastorinho. A partir do seu desencarne, a família proibiu qualquer reedição desses livros que ele fez. E tem outras obras, depois eu explico para vocês, tá? E só permitiram que fosse reeditado aquele Minutos de Sabedoria. O resto todo, o conteúdo espírita foi proibido. Ninguém pode editar e nunca mais vai editar com autorização da família. O que vai restar a nós é que alguém, quando passar aquele prazo do direito autoral, né, após a morte do autor, possa reeditar isso. Combinado? Vamos ligar o microfone. Tem gente ali que a gente nem cumprimentou. Por exemplo, a Sônia, eu sei que tinha entrado. Não estou vendo aqui porque não abri o microfone, mas porque ela deve estar em... Como é que se diz? Em transição, né? Do trabalho para casa. Vamos abrir o microfone e nos despedirmos. E nós vamos agradecer para vocês pela paciência. Hoje eu não consegui falar muito porque eu estou com uma afta na língua, tá? Senão eu falaria bastante, gente. Então imagina um cara desse que estivesse bom de falar. Então, isso é só para... Não é
Não é diferença nenhuma de ninguém, é tipo de mediunidade. A minha mediunidade é para isso, tá? É para palestra, para escrever e para direção, tá? Eu não faço isso sozinho, mas eu consigo fazer uma palestra de 6 horas, para vocês terem uma ideia. Eu já saí de uma palestra de 3 horas, emendei em outra de 3 horas e eu estava inteiro, absolutamente mais forte do que comecei, porque eu tenho uma ajuda federal comigo. Sozinho eu não faria nada disso. Gente, obrigado. Que Deus e Jesus abençoe todos. Tá bom? Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite, Júnior, gente. abraço, Júnior. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite, Abraço, abraço a Bruninha. todos. Deus e Jesus Boa noite. abençoe. Boa noite, Boa noite. Roberto, Miriam, tchau. Jalene, Boa Soninha. noite a todos. Mãe, Boa Marli. Dani Mendes. Boa noite, Deus Dani abençoe a Mendes. todos. Tchau, E vocês não Rosana. esqueçam de participar das preces do grupo, que quem não sabe ainda vai descobrir. As preces do grupo, tem gente no grupo de alta hierarquia, gente, encarnado. Quando faz a prece, ele se desdobra e vai lá e mexe no seu corpo. E tira. É um negócio impressionante, tá? Confiem e participem da prece toda noite, 9 da noite. Tá? Combinado? Combinado. Fiquem com Deus, que Deus Jesus ampare e proteja a todos. A Sônia acabou de aparecer aqui na minha tela. Soninha. Ela está lá no metrô, se eu não me engano. É. E que os nossos irmãos possam cuidar ainda dos irmãos necessitados, desligando-os de nós e levando para tratamento. E nós agradecemos também os instrutores e seus aprendizes. E é claro que nós agradecemos aos nossos mentores, tendo certeza de que eles nos indicaram fazer isso, nos inspiraram em coisas boas, então eles são verdadeiramente nomeados por Jesus. Muito cuidado, observe bem. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, Que Deus gente. Jesus ampare e proteja a todos. Tchau, Dona Inês. Tchau Tchau, a Titi. todos. Boa noite a todos. Tchau, Tchau. meu. Tchau, Vou gente. desligar por aqui porque vai cair, tá bom? Juju! Doctor! Tchau, tchau, Gru. Obrigado. Tchau.